Nós sabemos que o Natal inspirou músicos em todas as épocas com composições inesquecíveis. E essas composições a cada ano nos chamam e nos inspiram para celebrar o Natal. Então esse é o tema do Ubra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Paulo César Fernandes Brum, que tem graduação e mestrado em Teologia e Música e atua como capelão universitário e mestre de capela, que depois você explica para nós o que é isso, aqui na Ubra, e atua em projetos ligados à música, é docente da universidade e é pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. E também quero apresentar Cláudio Kupka, que tem graduação em Teologia, pesquisa música sacra, é compositor, depois vai dizer para nós as suas composições, e é pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Paróquia Matriz de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Cláudio. Então, para a gente começar essa nossa conversa sobre música e Natal, eu quero começar com a seguinte questão. Primeiro, pastor Paulo, depois pastor Kupka também. O que surgiu primeiro na sua vida, pastor Paulo? A música ou a teologia? Seguramente a música. Seguramente a música. Eu venho de uma família onde é uma família cristã, né, obviamente, e isso é meio que característica das famílias cristãs, gostar de cantar. E tanto que hoje você desempenha funções como pastor, mas também muito ligado à música. Explica um pouquinho para nós quais são essas funções na área da música. Sim, aqui na Ubra eu sou mestre de capela. O que significa isso? É o responsável pelas atividades musicais e litúrgicas que acontecem na capela da Ubra. Isso é a organização das celebrações, é a organização dos músicos e cantores que tem ali à disposição, né? Então ali a gente tem a orquestra universitária, tem a orquestra de sopros, tem o coro universitário, tem a orquestra de câmara da Ubra, que é uma orquestra profissional, tem cantores, tem maestros, né? Tem o programa de extensão de música. Então tudo isso faz com que a gente gerencie, coordene e dê oportunidade conforme a celebração, conforme o rito, né, que a capela da universidade oferece. Mas isso é uma exigência muito grande em termos de conhecimentos musicais, não é verdade? Tem uma formação para isso, né? Aqui no Brasil não é tão, como é que eu vou dizer assim, a função de mestre de capela ela é um tanto não tão comum, né? O que é o mestre de capela? É o coordenador dos maestros e líderes de música, né? No máximo uma congregação ou uma paróquia tem talvez um diretor de música, né? Então se pressupõe um mestre de capela que tem outros diretores de música para se organizar uma coisa que é um pouco maior. Pastor Cláudio Kupka, e no seu caso, quem nasceu primeiro, a teologia ou a música? Os dois juntos? Também foi a música. Não sou de uma família de músicos, meus avós eram músicos, mas eu não os conheci. E o meu pendor para a música veio assim isoladamente do resto da família. E também no contexto da igreja eu fui estimulado. Aos 14 anos aprendi violão e o violão foi me levando a outros capítulos da música, a cantar em grupo. E no meio desse processo, então, eu resolvi compor, resolvi entender de harmonia e fui atrás da informação musical, né? Nunca completei, porque a teologia atropelou um pouquinho esse processo, né? Era um pouco tarde, eu já estava me tornando pastor, eu tive que fazer uma escolha bem difícil entre ser músico e ser pastor. Olha só, mas hoje você exerce as duas, né? Eu procuro manter, a igreja me proibiu na época de ser músico profissional, mas eu procurei manter a música perto de mim e poder servir a igreja através da música da melhor maneira, né? Porque, inclusive, eu sei que você tem composições. Fala um pouquinho. Sim. O que significa compor uma música? A composição surgiu no contexto da minha espiritualidade cristã, né? Muito jovem, músicas que vinham, assim, quase que completas no começo, né? Aos poucos, o senso crítico teológico foi mudando um pouquinho esse tipo de inspiração, né? Então as músicas surgiam mais como fruto de inspiração, mas também de muito labor, por entender todas as questões, a estrutura da música, as regras e tudo.
Então, diminuiu a produção, mas suponho que tenha melhorado a qualidade. E eu fui, nesses mais de 30 anos, compondo. Eu tenho mais de 60 músicas compostas. Olha só. Alguns arranjos, né, gravações. Eu me especializei muito em produção fonográfica. Então, eu me dediquei mais a essa área da música, já que a formação universitária não me era possível. Então, eu me especializei mais na área técnica. E mantive essa prática de compor, cantar, ter grupos, bandas, essa prática que... E também músicas de Natal. Também músicas de Natal, Obviamente. capítulo especial. Olha só, Pastor Paulo, obviamente que o Natal foi e continua sendo um grande inspirador de músicas. Né? Eu sei que você é uma pessoa que estuda essa relação de músicas no decorrer do tempo. O que a gente poderia dizer? Quais foram as grandes fases onde se produziu música inspirada no Natal? Algumas só para a gente ter uma localização. As fases... As músicas, os compositores... Bom, o período de Natal, muitos dizem que o período de Natal é um período, digamos assim, mágico, né? Ele parece que faz com que a criatividade venha mais para fora das pessoas e se cria todo um clima favorável a isso, né? E, de fato, no Natal, teve compositores, por exemplo, eu vejo assim, eu gosto muito das histórias, né? Das histórias, das músicas, né? Sim. E o Natal são as músicas mais marcantes, né? Até seria interessante descobrir por quê, né? Mas eu acredito que está ligada ao evento, né? Ao evento que é o menino Jesus, a coisa mais inusitada que aconteceu na face da Terra, ele veio até nós. Então isso é uma mola propulsora para se criar e para homenagear e para louvar esse evento que aconteceu na humanidade. Mas, por exemplo, assim, né? Aquilo que está por detrás das músicas, uma delas é o Silent Night, né? Ou como é que é em alemão? O Noite Feliz? Stille Nacht. Stille Nacht, né? Isso tem uma história por trás, uma história que não é tão, como é que eu vou dizer, é baseado numa dificuldade. Olha só. Baseado numa dificuldade, apesar que é uma noite feliz, mas é baseado numa dificuldade. O pastor Morse, que é o compositor, ele tinha uma esposa, e essa esposa tinha, né, juntos tinham filhos, e eles, a esposa costumava cantar com os filhos, justamente na época de Natal, era a época que elas mais cantavam em casa, não é, com os seus filhos. Muito bem. Num certo momento, então, esse pastor Morse, na véspera de Natal, no dia 24, né, de dezembro, a sua esposa faleceu. Olha só. Faleceu. E uma das melodias que ela, assim, cantava com aquelas crianças, ela... de repente, para fazê-las dormir. Perfeito. E tal, né? Bom, veio o dia 25, fizeram todas as cerimônias fúnebres, etc. E as crianças, na manhã seguinte, começaram a cantar tranquilamente, brincando lá, né, no pátio. Então isso inspirou esse pastor Morse a compor o texto, né, em alemão, que é Noite Feliz, Noite Santa. Por quê? Porque naquela noite mesmo, com uma perda, é uma noite feliz, porque ele tem a certeza de que a sua esposa, ela está num lugar muito melhor. Por causa de quem? Por causa daquele menino que nasceu em Belém. Então, é um contexto delicado, mas consolador ao mesmo tempo. Perfeito. Sabe? Então, e uma música de ninar. Uma música de ninar. Muitas vezes a gente ouvindo, não sabendo dessa história, a gente associa, bom, o pessoal cantava para o menino Jesus, né? Ser embalado. Dá para fazer essa associação, mas a história é essa. A história é essa. Né? Olha, que coisa. E, no mínimo, por trás das grandes músicas natalinas sempre existe uma história. Com certeza. Especialmente essa da Noite Feliz, que é uma das mais conhecidas no mundo ocidental, pelo menos. Mas também tem, pastor Kupka, uma questão da espiritualidade, parece que é um pouco aguçada com aquilo que o pastor Paulo comenta, com todo esse preparo. Tem comunidades
que já durante as 4 semanas anteriores vão se preparando, que chama Advento, que ou seja, chegada. Na sua comunidade, vocês trabalham essa ideia do Advento? Como é que funciona isso? Conta um pouco para nós. Sim, em nossa comunidade temos bastante investimento, inclusive musical. Este ano foram 4 domingos com concertos ótimos, né, que antecederam agora o período de Natal. E a comunidade ela repete esse rito de acender as velas a cada domingo da coroa de Advento, e a cada domingo um texto bíblico prepara a comunidade para pensar sobre o significado da vinda de Jesus. É um período de meditação, até uma certa espírito de contrição, como Quaresma. De meditação. Não se canta o glória, não se canta o aleluia na liturgia. A espiritualidade é menos efusiva. Ela vai se soltar em louvor no dia de Natal. E daí é a alegria da vinda. Até lá ela fica meditando como receber esse Messias que vem. Então essa temática reflexiva, de arrependimento, a mensagem de João Batista, por exemplo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Seria uma tônica. quase impossível celebrar o Natal sem música? Eu acho que é. Eu também entendo que sim. Porque é a exuberância da alegria, né, no dia de Natal, em todo caso, né? Ali e no fundo é um grande paradoxo, né? O Jesus que vem humilde, que vem escondido, eu uso a expressão que ele entra pela porta dos fundos da história. Esse é o Filho de Deus, este é o Salvador. Então, as pessoas que participam desta história, que reconhecem nessa criança o Salvador, são também pessoas fora do circuito normal, não são reis, não são os únicos que fogem um pouco da coisa são os magos, mas eles ainda assim erraram, foram bater no palácio e não encontraram o rei que nasceu. Então eles têm que mudar, reprogramar a sua concepção de rei até encontrar o verdadeiro rei, que é Jesus. Porque é um outro poder, né? E talvez o Natal seja, sim, muito forte essa questão de dizer, não é o poder, aquele poder existente, mas é o poder que, na verdade, dá a impressão que não tem poder algum. Se torna, é o fraco que se torna forte. Não é o poder militar, e sim o poder do amor, né? Ali que está. Perfeito. Quando o senhor falou de Natal sem música, isso praticamente é impensável, né? Eu acho que nós somos impulsionados, sabe, por quem? Naquela noite onde os pastores estavam lá, eles foram agraciados com uma multidão celestial, né? Então, professor, é impossível imaginar um Natal sem música, né? Olha só, que maravilha. Nós vamos agora para o intervalo e nós já voltamos. O Natal e a música é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos como convidados 2 pastores, conhecedores profundos da música, pastor Paulo Brum e pastor Cláudio Kupka. Eu queria retomar um assunto que a gente comentou no finalzinho do primeiro bloco. Tem um paradoxo. O coro dos anjos, que deve ser algo fantástico, na outra ponta o menino Jesus deitado numa pobre estrebaria. Como é que a gente consegue entender essas duas grandezas dentro da ideia do Natal? Para mim me chamou a atenção desse aspecto quando eu era jovem. A gente ia no culto de véspera de Natal à noite, um dia a gente foi a pé e eu, pela primeira vez, fui pensar que muitas pessoas não tinham aquele Natal que a gente tinha com sentido, com compreensão, de ir na igreja, ter uma família reunida, ter um alimento para compartilhar. Tinha gente fora desta experiência, gente estava sozinha, gente desamparada, sem recursos. E eu, por muito tempo, pensei, como é que deve ser o Natal para eles? Eles têm possibilidade de experimentar o Natal? Ou seria a história do Natal muito injusta com essas pessoas? E mais tarde, muitos anos mais tarde, eu fui entender isso, né? Na experiência teológica, na reflexão teológica, de que justamente o Natal tem uma mensagem para essa gente, né? Porque foi assim,
Sim. Esses anjos, esse lindo coral de anjos foi cantar para pastores que viviam no campo, que eram gente pobre, eram gente esquecida na noite. Esses foram os primeiros a saber. A própria Maria era uma mulher simples. Aliás, para ela foi uma situação extremamente constrangedora engravidar por obra de Deus, estando prometida só em casamento a José, criou um problema pessoal, familiar, né? Sim. um problema moral, e ela em nenhum momento viu isso como um constrangimento para a sua fé. A Bíblia relata, no texto conhecido como Magnífica, em Lucas 2, o quanto ela entendeu o sentido dessa escolha dela, uma mulher simples do interior, e é como se Deus invertesse os poderes, exaltasse os humildes e humilhasse os poderosos. Então, o Natal tem uma mensagem altamente aberta a todas as pessoas. Ninguém pode dizer porque não tem uma roupa boa, não tem alimento, não tem uma ceia, que está excluído dessa festa, porque a festa é para todos. Inclusive para aqueles que, digamos, tentando trazer isso para a realidade, que hoje estão dormindo em estrebarias, que podem se sentir incluídos no Natal. Exatamente. O acesso a essa mensagem e a essa graça é de todos, né? Independe do que tem e da sua condição. Perfeito. Para mim, assim, é isso que o pastor Cláudio falou, se resume em duas palavras, SS. O Natal, para mim, ele é simples e singular. Então, foi um contexto de uma cidade, Belém, aquela cidadezinha, né? Não foi em Jerusalém, o que se esperava. Um rei do universo nascer numa capital, né? Enfim. Então, isso que o pastor Cláudio traz é extremamente importante, esse paradoxo, né? Isso, para mim, se resume a SS. Simples e singular. Olha só, isso significa, eu pergunto, o que significa então o Natal para nós hoje em dia? Esse nascimento do menino Jesus, que a gente celebra a cada ano, seria mais ou menos uma chance de você se reinventar, você se dar uma chance de novo, você acreditar de novo em você, na tua fé, é claro. O que significa o Natal? O que significa esse menino Jesus nasceu de novo? Eu creio que, mesmo que a nossa sociedade ocidental tenha assimilado o Natal como uma festa, né, no seu calendário, ela não necessariamente entende o sentido do Natal. O Natal continua sendo ainda uma provocação muito misteriosa para as pessoas, no sentido de que para acessar a mensagem do Natal é preciso se aproximar daquela manjedoura e perguntar quem é esse Jesus. O que ele veio realmente trazer. Por exemplo, vejamos o tema da paz. O mundo precisa de paz. Sim. Mas a paz que Jesus oferece é uma paz diferente. Né? Não é uma paz garantida com guerras, por exemplo, com armas, com violência. Né? É uma paz que nos mobiliza para o encontro, para baixar a guarda, para reconhecermos que nós temos falhas, que todos nós temos que chegar uns aos outros mais desarmados, né? Mais humildes. Vejam, esse ano foi um ano bastante tenso por causa do tema das eleições. Né? O Natal é justamente propicia o encontro, o desarmamento, a reconhecer que se foi duro demais com o familiar, né? Que se julgou, se condenou injustamente e poder se aceitar na nossa diferença. Né? Por exemplo, isso é um dos temas que a gente está trabalhando, acho que esse ano em muitas igrejas. Né? Sim. Mas também é uma mensagem que é aberta a todos, como nós falamos antes. O Natal não está sujeito à questão econômica. Né? É uma festa mais democrática, ou mais humilde que possa ser. Né? Porque a compreensão de quem é Jesus é uma compreensão que está acessível a todos. Exatamente. Perfeito. Ainda dentro quem é o menino que está deitado lá, né? Esse é um menino que tem um propósito. Além de trazer essa paz diferente que o colega pastor falou, esse menino vem trazer o perdão. E o perdão, ele foi conquistado através de uma obra, por isso que ele tem um propósito.
Então, aquele menininho... Uma obra de amor. Uma obra de amor, né? Então, aquele menininho, né, ele tem um propósito bem importante de morrer por todos nós na Páscoa, né? Então, o Natal está muito associado àquela manjedoura e à cruz, elas estão muito próximas, né? Esta é a obra de amor que Deus tem por nós. Vir ao mundo para morrer por nós, para dar acesso, né, a todos nós à salvação eterna. Então, essa compreensão de quem é aquele menino deitado na manjedoura, isso é bem importante, esse sentido do Natal. Esse é o sentido do Natal, né? O verdadeiro sentido teológico e espiritual do Natal. E todos têm o acesso, né? Todos. E é bacana isso que vocês estão comentando, porque somente pode reivindicar amor quem ama em primeiro lugar. Somente pode reivindicar a paz quem vive a paz em primeiro lugar. Então, nunca a gente espera do outro. E eu acho que essa ideia do Natal, do menino que nasce para dar esperança, de você te dar uma chance de novo, como você comentou, nas tuas relações. Talvez a gente foi áspero demais, foi duro demais. Talvez essa seja uma oportunidade de parar e olhar e dizer, tá, vamos tentar de novo, a partir da dimensão da fé. Uma coisa que me inspirou, um ciclo de composições que eu fiz de Natal, foi estranho, na época eu só fiz música de Natal, foi observar como esses personagens do Natal, como eles vivenciaram intensamente, profundamente essa experiência. Quer dizer, daí vem somar essa ideia de que o Natal é uma vivência pessoal profunda. Quer dizer, Maria lidou com esta maternidade na sua experiência de fé, no seu constrangimento. Aliás, a música ela é bem provocativa, porque assim, uma estrofe é os homens perguntando a Maria, né, por que ela se dispôs a se submeter a toda essa situação constrangedora. E a resposta dela sempre é um testemunho de fé. Então, tem várias perguntas e respostas, né? Legal. Porque é um drama conflitivo, para José também, né? Perfeito, sim. Ele se envolveu num constrangimento moral muito grande, ele podia ter se eximido de qualquer responsabilidade, disse, filho não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, e Maria ia sofrer amargamente, podia ser morta até pelas leis da sua época. Mas ele também foi inspirado por Deus, assumiu isso como um propósito de Deus, e abraçou Maria. E foi esse pai também para Jesus, né? No tempo que foi possível. Então, todos os protagonistas, os magos, os pastores, todos têm um envolvimento pessoal muito forte. E eu acho que isso é também um viés muito bacana do Natal. É um momento de a gente realmente refletir interiormente em que medida essa mensagem nos alcança, mexe conosco. Não nessa superficialidade da festa, do presente, mas de fato no contato humano, na relação humana, no que realmente a gente acredita que tem valor nesta vida, né? Que tem alguma coisa a mais do que aquilo que simplesmente está colocado. Então, como é que a gente consegue entender? Natal é uma das festas que mais vende, tem um consumo, às vezes até consumismo. Esse tipo de manifestação natalina, ele atrapalha ou até ajuda a gente a lembrar do Natal? Como é que vocês conseguem entender isso? É bastante ambíguo, né? Por um lado, a cultura cristã se beneficia dessa aculturação, porque se fala mais do Natal, mas não necessariamente do conteúdo. E seria muito difícil o Papai Noel fazer o papel de Jesus na história, né? Por exemplo, né? Que é uma das mitologias que está associada, né? Sim. O presente, talvez sim, né? Porque aproxima, de alguma maneira, as pessoas afetivamente. Eu entendo que é uma oportunidade, não deixa de ser uma oportunidade, né? Mesmo tendo um viés consumista, mas é uma oportunidade que se tem de buscar a essência do Natal, né? Então, eu entendo assim que, independente do consumismo ou não, né? Sendo uma forma ambígua também, né? Acho que se aproveita a oportunidade para conversar sobre o Natal, né? Perfeito. Os próprios hinos de Natal, de alguma maneira, tocam as pessoas. Perfeito. Então, é o Natal que propicia essa sensibilidade.
E nesse aspecto, quanto mais a sociedade lembra do Natal, até na ideia do consumo, melhor é. Porque mais as pessoas se lembram também. Exatamente. Muito legal. Nós estamos quase chegando ao final do programa. Ah, que pena. Então, eu gostaria ainda de pedir assim um pensamento final, um recadinho final de cada um de vocês, assim, sobre música Natal, sobre Natal, assim, uma última ideia que vocês pudessem colocar sobre o Natal. Bom, Natal, para mim, está extremamente associado com música, né? Nós somos estimulados a cantar, a louvar esse menino rei que veio até nós, um presente maravilhoso, né? Então, Natal sem música parece que não é Natal. Alguns dizem assim, Natal sem Noite Feliz não é Natal. Parece que tem que cantar o Noite Feliz no final, Sim, né? perfeito. Mas mais que isso, o Natal tem um aspecto celebrativo, né? Porque é um fenômeno que está acontecendo ali, um fenômeno de amor para todos nós, né? E a essência, essa essência que a cada ano a gente possa sempre relembrar, né? A verdadeira essência do Natal, que é o menino na manjedoura, e que essa manjedoura seja o nosso coração para nascer e renascer esse menino Jesus a cada dia do ano. Cada dia. Muito bem, Pastor Kupka. Eu reencontrei um vídeo de um compositor, maestro famoso anglicano, John Rutter, em que ele defende o canto do coral, a participação das pessoas em corais. Olha só. E a valorização dos corais pelas escolas, pelas igrejas. E ele diz que o coral é uma grande metáfora até para a humanidade, né? O coral em que pessoas cantam vozes diferentes, mas que se harmonizam a partir de uma relação de sensibilidade, de compreensão, de aproximação, de busca de entendimento, que cantar em coral, e se canta muito Natal em coral, Perfeito, sim. é uma grande metáfora do entendimento que o mundo precisa ter. Olha só, que bacana De isso. nós aprendermos a respeitar as pessoas, a valorizar o que é diferente e acharmos nosso lugar junto com a voz do outro. Vozes diferentes que se harmonizam. Que se harmonizam. bacana. E ele diz isso é o grande testemunho das igrejas, porque ser comunidade é também a mesma coisa, né? Viver na diversidade, mas servir cada um do seu jeito para o mesmo propósito. E essa mensagem é uma mensagem que vai para o mundo todo. Que legal. Muito legal. bem. Muito obrigado, pastor Paulo Brum. Muito Imenso obrigado, prazer. pastor Cláudio Kupka, por essa meu. conversa. Muito obrigado a você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Urbra Conhecimento. Até lá!